Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre esse assunto que é a destruição dos homens ímpios. E para isso eu vou ler aqui um salmo, que é o Salmo 94, onde o salmista que escreveu esse salmo relata o que estava acontecendo em sua época, porque essa questão de a destruição dos homens ímpios começou no dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra, e quando chegou na época deste salmista, na época em que ele vivia, acontecia muitas coisas erradas, praticadas pelos homens ímpios. Eles praticavam injustiças, eles praticavam iniquidades, impiedades, ali onde esse salmista vivia. Então ele relata isso aqui. E ele, ao ver a situação que estava acontecendo, ele apela para o Deus vivo, para que ele pudesse agir contra esses homens ímpios que estavam praticando muitas coisas erradas, chegando a ponto até de dizer que Deus disso não fazia caso. Então, eu vou ler esse salmo aqui agora, que ele é bem claro, ele é bem explicativo, a leitura dele relata isso que vai acontecer de forma bem clara, e nesse salmo tem alguns sinais de interrogação, ou seja, tem algumas perguntas que são feitas e que podem ser respondidas por você hoje, e por mim também. Então, preste atenção na leitura desse salmo, que vai falar exatamente sobre isso, dentro desse assunto que se chama a destruição dos homens ímpios. Inclusive, o último versículo desse salmo vai falar exatamente sobre isso. Vocês vão ver aqui, quando eu ler o último versículo desse salmo. Então, o salmo começa assim: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Então aqui o salmista, a pessoa que compôs esse salmo, estava clamando a Deus, para que Deus pudesse resplandecer. E ele continua dizendo: Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então, ele queria que Deus se exaltasse como juiz da terra que ele é, para que ele pudesse dar o pago aos soberbos. Os soberbos aqui são os ímpios, são os homens iníquos que praticavam impiedades no povo, ali naquela região onde o salmista vivia. Então ele continua dizendo assim: Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Até quando eles vão exultar? Até quando eles vão prevalecer? Até quando? Aí ele começa a falar aqui agora algumas coisas que esses ímpios faziam, falavam e praticavam. Veja só, você vai ver aqui que muitas das coisas que esses ímpios faziam naquela época, muitas dessas coisas são feitas hoje, em nossos dias, nesse século 21. Então ele começa dizendo assim: Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Então essas práticas erradas aqui já dá para você ver que elas são erradas, eram praticadas pelos homens ímpios. Eles faziam tudo isso. E o salmista, por causa disso, apela para Deus se exaltar contra essas coisas, contra esses homens ímpios que praticavam essas coisas erradas. E enquanto esses homens ímpios praticavam essas coisas erradas, o que eles diziam a respeito de Deus? Aí no versículo aqui ele fala: E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então eles estavam tão exaltados, estavam tão arrogantes, tão soberbos,
praticando essas impiedades, essas coisas cruéis, que eles nem se importavam com Deus, ao ponto de dizer que Deus não estava vendo tal coisa. Deus não estava vendo as coisas erradas que eles estavam praticando. E eles dizem ainda que nem Deus não iria fazer caso disso em tempo algum. Eles disseram isso aqui. Por isso eles disseram aqui, ó. Eles dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então, hoje, possivelmente, existem muitas pessoas assim também, fazendo impiedades, praticando crimes, matando, roubando, enfim. E muitos também têm esse pensamento que Deus não está vendo, Deus não está fazendo caso disso em tempo algum. Aquilo que aconteceu no passado está se repetindo hoje. Essa é a realidade. E aí o salmista continua dizendo. Agora ele vai falar aqui para este povo, para os ímpios. Ele vai dizer aqui, ó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes. Então, às vezes, ele tem que falar umas palavras duras contra o povo, para ver se o povo se situa, para ver se o povo cai na real, para ver se o povo se liga no que está acontecendo. Porque quando o homem fica soberbo demais, ele não consegue ouvir tais verdades. É assim que acontece. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Quando que esses homens insensatos serão prudentes? Ou eles vão continuar sendo insensatos, imprudentes, tolos, praticando essas coisas erradas? Até quando eles vão continuar vivendo assim? Até quando eles não serão prudentes? Até quando? Aí ele fala a respeito de Deus. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Porque quem criou o ouvido, o seu ouvido, o meu ouvido, que é o nosso Deus Criador, será que ele não ouve o que as pessoas estão falando? As impiedades que as pessoas estão falando por aí? Será que eles não ouvem isso? Será que ele não ouve isso? É claro que ele ouve. Deixa eu continuar aqui. E o que formou os olhos, será que não enxerga? Se Deus formou os nossos olhos, será que ele não enxerga? É claro que ele enxerga. Todos os dias. Os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Contemplando, principalmente, nesse caso, os ímpios que praticam as impiedades por esse mundo aí. Tanto naquela época em que foi escrito esse salmo, como nos dias de hoje. Ele está vendo claramente. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? É claro que ele vai punir. Esses homens ímpios serão punidos por ele, no tempo certo, com certeza. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Será que Deus, nosso Criador, que nos deu conhecimento, será que ele não entende, não tem sabedoria? É claro que ele tem sabedoria. Mas as pessoas, às vezes, não pensam assim. Pensam que Deus é um inútil, um fracassado, alguém que não revida, que não retribui. Pensam até que ele não existe, mas estão todos enganados. Ele tem sabedoria, ele é sábio de coração, já está escrito isso. E aí ele continua dizendo, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então, o pensamento de todo homem, principalmente os homens iníquos, os homens ímpios, nesse caso aqui, ele conhece, são pensamentos vãos, são pensamentos inúteis. Eles só pensam em fazer o mal. É isso que passa na mente deles, o tempo inteiro. Muitos não dormem sem conseguir fazer alguém tropeçar.
Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então sempre haverá uma cova para o ímpio, para aqueles que praticam impiedades, iniquidades, pecados, para aqueles que pensam coisas vãs. Sempre haverá uma cova para essas pessoas serem enterradas, sepultadas pelas práticas, por consequência das práticas erradas que eles praticaram. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Então, todos os de coração reto seguirão a justiça, para viverem de forma sensata, justa e piedosa neste mundo. Mas os homens ímpios rejeitarão isso. Eles continuarão praticando as suas impiedades todos os dias, porque eles não querem saber de Deus. Eles mesmos dizem que o Senhor não vê, nem disso faz caso Deus de Jacó. É assim que eles pensam. Hoje é assim que eles pensam. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Quem se levantará contra os perversos, contra os ímpios, contra aqueles que praticam impiedade nesse mundo? É mais fácil se associar a eles do que se levantar contra eles. É mais fácil estar com eles do que contra aqueles que são contra os ímpios. Essa é a realidade, porque eles são a maioria, digamos assim. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, quando, por exemplo, Ló estava lá vivendo no meio daquele povo de Sodoma e Gomorra, quando ele atormentava sua alma pelo procedimento libertino daqueles homens, isso acontecia com ele. O que o salmista diz aqui acontecia com Ló. Ele fala aqui, nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, as consolações de Deus na vida de Ló lhe alegravam a alma, mesmo que ele estivesse vivendo no meio daquele povo. Isso acontecia com esse salmista. E acontece com todos aqueles que seguem a justiça também. Mesmo que estejam vivendo num mundo cheio de homens ímpios. Aqui, aí ele continua dizendo, pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade? Será que Deus se associaria ao trono da iniquidade, onde existem muitos homens que praticam iniquidades? Deus se associaria a isso? Participaria disso? Seria cúmplice? Seria conivente? Consentiria com essas coisas? Com essas iniquidades, impiedades? É claro que não. Podes, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Então, para até praticar o mal, os homens ímpios, usam uma lei como pretexto. É assim que eles agem. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Não é assim que acontece? Verifica aí se não é isso que acontece. Você pode olhar, você pode perceber isso, dá para notar que é isso que acontece. Os homens ímpios se ajuntam contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. É assim que eles fazem. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em
em que me refugio. Então, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele que nós devemos nos refugiar contra os homens ímpios. Se fizermos isso, não seremos atingidos, porque Deus nos livrará da ação desses homens ímpios, com certeza. E aí, no último versículo aqui, ele fala, como eu já tinha falado no início, o salmista aqui fala sobre a destruição dos homens ímpios. E o último versículo está escrito assim: sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então, os homens ímpios serão exterminados, serão destruídos. Isso aconteceu na época em que esse salmista falou aqui. Mais uma vez, eu digo que a destruição dos homens ímpios aconteceu na época do dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra, aconteceu aqui na época em que esse salmista falou aqui que Deus iria exterminar esses homens ímpios. E isso vai acontecer também futuramente. A destruição definitiva dos homens ímpios vai acontecer, já está escrito. E isso você pode ter certeza que acontecerá. Então, essa é a mensagem de hoje. Mais uma vez, falando que essa destruição dos homens ímpios sempre aconteceu. Deus sempre puniu com morte os homens ímpios que praticam coisas que Deus não concorda e não aprova em tempo algum. E nesse Deus que não concorda e não aprova essas coisas, nunca haverá variação ou sombra de mudança a respeito disso. Por isso acontecerá a destruição dos homens ímpios de forma definitiva, que eu vou falar nos próximos vídeos, usando textos das Escrituras para comprovar que isso acontecerá realmente. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês meditem sobre isso, que é algo muito importante falar sobre esse assunto, porque é um assunto que traz para nós a realidade que vai acontecer, para que nós possamos estar inteirados do que vai acontecer, para que ninguém possa ser pego de surpresa e para que ninguém possa atribuir a Deus uma injustiça. Pelo contrário, quando ele destrói os homens ímpios, ele está exercendo a sua justiça. Foi isso que o salmista apelou quando disse aqui, para que o juiz da terra se exaltasse para dar o pago aos soberbos. Esses soberbos são os ímpios que estão por aí neste mundo, praticando vários crimes, mortes, assassinatos, enfim, todas essas coisas erradas que nós podemos ver aí, a mídia mostrando que esses homens ímpios estão fazendo nas religiões, na política, nos governos, enfim, de forma geral. Infelizmente chegou a esse ponto o mundo. Então, quando a destruição dos homens ímpios acontece, é Deus exercendo justiça, porque aquilo que está escrito na epístola de Paulo aos Romanos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, é verdade. A ira de Deus é contra esses que praticam males. Então, essa é a verdade. Então, eu espero que vocês se conscientizem disso, porque é assim que acontece. Deus sempre age dessa forma, e sempre vai agir assim, para que os homens ímpios sejam sempre destruídos. Então, essa é a realidade. É assim que Deus age com justiça nesse mundo. Então, eu espero que hoje você possa apelar para a justiça de Deus, para que Ele possa se exaltar como juiz da terra e fazer esses homens ímpios perecerem. É assim que acontece. Então, essa é a verdade. E espero que vocês entendam isso, porque o que eu estou falando aqui é algo sério e importante. Eu vou continuar falando sobre esse assunto nos próximos dias que virão. Então, essa
é a mensagem de hoje para todas as pessoas.